Olá, pessoal, voltamos com mais um podcast Taço Conta, né, com vários assuntos e temas diversificados para você, contador, empresário, dona de casa, né, para você que quer aprender novas experiências de vida, novas tecnologias, novas metodologias, novos conhecimentos de uma forma geral. A gente está aqui para gerar informação, então a gente conta tudo para vocês. Bem, hoje a gente vai ter aqui um convidado muito especial que já esteve aqui com a gente no nosso podcast, é um amigo, uma pessoa que tem um profundo conhecimento na área da ética, na área aí de contabilidade, com bastante experiência e que também é uma pessoa apaixonada aí pelas questões de governança, ética, né? E tem um trabalho muito legal, né? Um trabalho dele sobre matriz de risco do contador. Então a gente vai estar falando sobre isso hoje. Mas antes, queria deixar para vocês um recadinho, não deixem de curtir nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso YouTube, o TikTok, né? Todas as nossas redes sociais estão à disposição de vocês com todos esses conhecimentos. E claro, todas as terças-feiras às 23 horas na rede SDP TV, uma rede streaming de televisão. Bem, a gente está aqui hoje com o Roberto Schultz. Roberto, muito obrigado por estar aqui com a gente de novo, né? Esse alemão, descendente de alemão aqui, que canta, não, ele toca, né? Ele faz coisa em igreja, esse homem aqui, gente, é multidisciplinar, tá? Roberto, muito bom o tema, né? Obrigada por você ter trago esse tema ligado àquele outro que a gente já falou, que foi sobre ética, né? Nós Uhum. tratamos aqui no podcast sobre ética, que é um tema que você também corrobora muito assim para a profissão, não só pelo cargo que você está hoje na profissão, mas também pela sua postura, né? Então, muito legal. Queria aproveitar e dizer para vocês que acompanham a gente. A gente teve também um podcast com o Erivan, falando sobre ética na profissão, com uma visão bem diferente, pelo conhecimento muito similar ao que você vai fazer hoje, né? Você está trazendo a sua experiência profissional e Uhum. algo que você mesmo elaborou. O Roberto, vamos falar um pouquinho sobre o Roberto. O Roberto é contador, administrador, técnico em contabilidade, sócio administrador das empresas. Aí vocês vão ver que ele é multidisciplinar mesmo, gente. Sócio administrador das empresas Queller Tools Serviços Contábeis, Singular Serviços Contábeis Especializados, Métodos Serviços e Métodos, né? E claro, a KS. Uhum. Também empresa de contabilidade. São 4 empresas de contabilidade. Quem tem 4 empresas de contabilidade? Só Roberto. Presidente do Conselho Fiscal do Sebrae até 2026. Membro da diretoria do SESCOM e da RESCOM. Ex-presidente e vice-presidente da Associação de Contabilistas da Serra, ocupando atualmente o cargo de primeiro secretário. É nosso conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade do período 2022 a 2025 e atualmente ele está atuando na Câmara da Fiscalização, Ética e Disciplina e, claro, participa de um trabalho muito importante que é a Comissão de Conduta do Sistema aí, CFC-CRCs. Roberto, seja bem-vindo. Muito prazer ter você aqui mais uma vez com o tema matriz de risco do contador, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, Roberto. Começando, nossa profissão tem risco pra caramba, né? Exato. Bom, é uma satisfação estar aqui com você mais uma vez, tratando de assuntos ligados à nossa profissão, mas eu diria que também assuntos ligados a qualquer profissão. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, como você disse, de forma bem ampla. Eu já venho falando há muito tempo que a profissão contábil é uma profissão de risco e de alto risco. E surgiu no ano passado, através do próprio Erivan, do amigo Erivan, também conselheiro do Federal, representando lá o Rio Grande do Norte, a ideia de nós fazermos um livro tratando desses assuntos de fiscalização, cada um com a sua ótica, cada um com a sua visão. Na época, eu falei com ele, Erivan, eu quero falar um pouco sobre risco, sobre matriz de risco, porque eu já fui presidente do CRC, você também, e a gente o tempo todo tem que avaliar isso. Vou contratar, não vou contratar, vou comprar, vou alugar, vou... Né? Verdade. Tudo isso implica em risco. E quando a gente assume um cargo como a presidência do CRC, é o nosso CPF que está ali. E como empresa de contabilidade, você também o tempo todo é o responsável por aquilo que está sendo feito. E aí surgiu a ideia de falar um pouco sobre esses riscos da profissão. E eu começo dizendo o seguinte, quando nós nos formamos, nós fazemos um juramento. Esse juramento diz, juro perante Deus e a sociedade, exercer a minha profissão com dedicação, responsabilidade, competência, respeitando as normas profissionais e éticas, além de outras coisas Sim. que o juramento tem. Ora, se nós cumprirmos esse juramento
E o Código de Ética da Profissão, grande parte dos nossos riscos já vai estar mitigado. Nossos problemas já estão quase todos resolvidos. Exatamente. Né? Então, só que a gente não vê isso acontecendo na prática. Então, as nossas câmaras de fiscalização dos regionais e do federal, a todo momento veem problemas e com muitas cassações, muitas suspensões, muitas multas, e isso. Mas esse eu nem digo que é o maior problema. Quem dera fosse só uma multa de uma anuidade, até 10 anuidades, sei lá, R$5.000, tá bom, é muito dinheiro, mas se for uma empresa, sei lá, R$10.000, 20 anuidades, se fosse só isso, estaria ótimo. Né? Os riscos são muito maiores do que esses. E o risco de penalização, ele é criminal, ele é civil, ele é profissional. Então, a gente precisa tomar mais cuidado. É muita coisa em jogo, né, Amber? Muita coisa em jogo, muita coisa, né? E aí a gente sempre pergunta, será que a gente tem clareza dessa nossa responsabilidade? Será que o profissional que está saindo da faculdade eu vou abrir uma empresa, vou trabalhar como contador, ele sabe do tamanho do risco? Eu acredito que não dê aula em faculdade 15 anos, mas eu acredito que não só a pessoa, porque a gente quando sai da faculdade, a gente tem muito vigor, muito gás, né? A gente é novo, né? 20 anos, né? A gente tem... Corajoso. E a gente... É verdade, né? A coragem tá ali junto com o desafio, né? E a gente não sabe a extensão da responsabilidade quando a gente abre uma empresa de contabilidade. Mas eu tô para te dizer, nem quem trabalha dentro de empresa de contabilidade sabe, bem lembrado, né? Sabe essa extensão da responsabilidade dele também. Porque, de uma certa forma, ele também pode ser envolvido por meio de e-mails, por meio de conversas de WhatsApp, né? Porque eu sou sua funcionária, estou tratando de um assunto com um cliente seu e posso estar dando informações equivocadas aí e me responsabilizando por elas. Então, as pessoas também não levam isso em consideração. Achei importante quando você fala que não são só as penalizações por parte dos conselhos que fiscalizam a profissão e que tem penalidades maiores, né? Eu gosto muito quando você trabalha com abordagem de risco, você realmente sempre foi um defensor disso, é uma profissão de muito risco, e risco está ligado à governança, né? Risco está ligado... A gente não faz risco das nossas empresas. Quando eu falo a gente, eu me incluo. Quais são os riscos inerentes à forma como eu presto serviço? Não é a prestação. Porque o jeito que você presta serviço é o jeito que eu presto é outro, e assim sucessivamente, cada profissional, cada empresa tem uma forma de prestar. E a gente deveria elaborar esse risco de acordo com a metodologia que a gente usa de trabalho. Exato. E aí a pergunta também que a gente precisa se fazer é o seguinte, será que a gente está exigindo do nosso cliente as informações, a documentação, tudo o que é necessário para nós fazermos o trabalho com segurança? Porque a empresa não é nossa, o cliente não é nosso. Nós não podemos assumir uma responsabilidade como se essa empresa fosse nossa. A responsabilidade é do dono dessa empresa, é do nosso cliente, do administrador. Então, e aí, o que costuma acontecer, né? Se a gente contribui para alguma coisa errada, mesmo que na condição de cúmplice, normalmente a responsabilidade passa a ser só nossa. Quantas vezes a gente ouve, quando tem alguma coisa errada, a culpa é de quem? Contador. Do contador. Isso é uma pena que isso, de fato, seja falado e seja tratado dessa forma. E a gente vê no Conselho Federal, Carla, profissionais sendo contabilizados porque não tomaram os cuidados que deveriam ter tomado. Cassações acontecendo por excesso de confiança, por falta de formalização. Então, mas está ali, a prova está ali, e não há como fugir dela. A gente percebe que isso aconteceu. E como é um aprendizado? Todos deveriam um dia ser conselheiros do Conselho Regional de Contabilidade. Eu concordo com você. Para parar de falar mal do Conselho de Contabilidade. Primeira coisa. Para parar de falar mal, para entender como nós trabalhamos. Exatamente. Para entender. E para entender um pouco mais sobre a profissão, o risco da profissão, a profissão como um todo. Então,
Porque E por mais aí, que a gente faça o nosso trabalho de evento, de não sei o que, conexão, as pessoas não dão valor, elas não assistem. Aí sim. você faz, e eu vou citar um exemplo recente agora. A gente está, infelizmente, com uma catástrofe enorme no Rio Grande do Sul. E vou fazer uma analogia meio até ridícula, gente, mas ela é verdadeira. Quantas lives o CRC do Rio Grande do Sul faz, né? Todos os regionais. Uhum, E ela, sei lá, tem 100 pessoas, 60 pessoas, 50 pessoas. 50 pessoas. E aí o presidente fez uma live sobre a catástrofe no Rio Grande do Sul. E como ele, como presidente, o contador revoltado e o Anderson Hernandes, e ali, todo mundo ali do Sul, né, e comentando do assunto e falando dos problemas para a empresa de contabilidade, e tinha 1.000 e poucas pessoas. Porque estavam falando de uma desgraça que está acontecendo, de uma caos, de uma catástrofe uhum, total. Mas estavam falando assim, do que eles estão tentando fazer pelas empresas de contabilidade. sim. Imagina uma situação dessa que a gente jamais imaginaria acontecer com a gente. Nosso escritório de contabilidade numa casa e, de repente, uma situação natural destrói tudo. Uhum. Estávamos Você falando consegue, sobre isso você hoje de consegue manhã. imaginar? Hoje eu não consigo imaginar isso. Eu já tive empresa em casa, mas eu já não consigo imaginar o que eu faria. Será que eu tenho como recuperar tudo? Se eu tinha seguro para aquilo? Hoje eu começo a me imaginar naquela época, né? Que eu tive empresa em casa. Como que seria esse tipo de risco? Uhum, Né? Numa catástrofe natural, a gente perder sim, dados, pessoas, equipamentos, notas de clientes, documentos, né, Roberta? Isso está longe da sim, nossa imaginação. exato. E você falou de dano patrimonial, mas sabe, talvez o risco que mais me preocupe dentro dessa coisa de pensar em matriz de risco, o dano reputacional. Às vezes É, pode ser irrecuperável. esse, o patrimonial, como você disse há pouco, a gente trabalha, a gente vira à noite, a gente faz um monte de coisa, a gente corre atrás, mas se você não tiver reputação, o risco e o prejuízo pode ser muito maior. Né? Então, como eu digo, não quero assustar ninguém e nem dizer que não se deva fazer contabilidade, Pelo mas, contrário, a pelo gente deve contrário, fazer contabilidade. mas a gente precisa tomar mais cuidado. Você comentou comigo que tem 3 pilares, né? Sim, Que sim, você considera importante exato. nessa matriz de risco. Quais Aham. são, Roberto, esses 3 pilares? Governança, que eu chamei de interno, né? Operacional, que eu chamei de externo, Tá? e tecnologia da informação, que eu chamei de interno e externo. E aí eu queria tratar aqui de alguns pontos. Isso não é um trabalho que contempla todas as possibilidades, mas, e como eu falei, esse é um trabalho muito mais prático do que acadêmico. É de Ok. um profissional que tem empresa de contabilidade, tem mais de uma para ficar doido mais depressa, como eu brinco. Mas, de qualquer maneira, vamos pensar que alguém está nos procurando para que nós prestemos um serviço de contabilidade. Então, chega uma determinada empresa, por exemplo, que trabalha com importação e exportação. Né? Bom, a primeira avaliação, eu tenho experiência para assumir essa responsabilidade? Hoje a gente tem maturidade para pensar Pois assim, é. né? Né? Eu tenho uma estrutura organizacional que permita receber essa atividade, esse cliente. Eu tenho o meu contrato de prestação de serviço, é aquele contrato Ctrl+C, Ctrl+V, ou para essa atividade especificamente eu deveria desenvolver algumas cláusulas específicas de proteção. Eu estou falando de importação e exportação, pode ser qualquer outra atividade. Pode ser um boteco, pode ser um barzinho, tá? Cada atividade traz o seu risco, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje eu faço folha de pagamento do meu cliente. Essa informação está ali, tem dados sensíveis. Quais os cuidados que eu estou tomando? Aliás, praticamente todos os dados que nós trabalhamos são sensíveis. Quais os cuidados que a gente está tomando com relação a isso? Guarda e utilização de certificado digital. Procurações. Eu tenho uma procuração.
Qual a segurança que eu tenho? E aí, só voltando, por que eu chamei isso de governança e por que eu chamei isso de interno? Porque isso depende de ações nossas. Nós é que temos que cuidar do nosso contrato, da nossa estrutura, Perfeito. da guarda desses documentos de certificados, da LGPD. Sistema de auditoria, eu tenho? Eu estou checando se todas as obrigações acessórias estão batendo? CTF Web, FD Reinf, social fazendo o cruzamento e tal. Eu estou fazendo o dados. cruzamento desses dados para ver se todos eles estão corretos. Mesmo que seja uma vez ao ano, né? Porque como você só entrega algumas anuais, para você depois juntar tudo, a gente deveria ter, por mais que a gente tenha o sistema, utilizar o sistema como a sua propriedade mesmo, deveria estar sendo utilizada. Isso, e eu tenho obrigações mensais que hoje se cruzam o tempo todo, que precisam ser olhadas. A parte de CMS, né? Mas não vamos entrar nem nessa parte ainda, esse é um outro risco. Mapeamento de processos, como é que estão nossos processos dentro das nossas empresas? Controle de tarefas e obrigações, eu tenho algum sistema que controla isso? Ou ainda é na memória? Engraçado. Né? Então... Você falando do sistema de controle de tarefas, um funcionário apelidou como espião. Não o meu, porque eu não tenho esse sistema. Mas olha como é que essas coisas elas são importantíssimas e as pessoas acham que é para vigiar. Gente, não é. Tá? A gente precisa saber, quando a gente é empresário na área contábil, a gente precisa saber precificar o nosso trabalho, coisa que a gente está tendo que aprender. Vou dizer para vocês, eu tenho 30 anos, mais de 30 anos de empresa e trabalhando em contabilidade. Minha empresa Carreira Solo tem 23 anos e a gente fica sempre pensando, cara, a gente não sabe precificar serviço. E fazer a métrica com base no sistema que faz parte de governança, tudo isso que o Roberto falou faz parte de governança, fazer uma métrica com base em horas de trabalho que você efetivamente custa da equipe, por exemplo, quanto tempo eu levo para começar e terminar um determinado trabalho de uma empresa, quantas horas por mês eu gasto naquela empresa. Isso é muito difícil, muito. Então, o sistema de controle de tarefas ele é importante porque ele mede cada segundo que a gente ficou envolvido em determinadas tarefas. E se não for por empresa, por setor, por demanda. Então, às vezes, a pessoa está muito mais preocupada na hora que eu estou querendo controlar, em vez em quanto é a produção que eu preciso ter controle. Né? E, na realidade, esse controle de produção hoje da nossa profissão, para efeito de governança, ele foi fundamental. Sim. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de mão de obra. A gente é um país, hoje eu tive podcasts aqui que as pessoas falavam da área de saúde, a gente é um país doente, o mundo está doente, né? Então a gente está com N situações eminentes nas empresas, burnout, não sei o quê, um monte de coisa que pode ter virado uma modinha ou não sei, mas assim, prejudicam o andamento e a produtividade das empresas. Então, o que você falou é muito importante, às vezes as pessoas não levam isso em consideração, que é para controle, que é para efetivo governança, que é para risco, né? Porque hoje um sistema de controle de tarefas pode mitigar problemas trabalhistas, por exemplo. Não, e situações assim, você está comentando desse monitoramento, né, desses controles. Não, porque eu vi isso ontem, de um funcionário de uma empresa. Eu passei esses dias para minha sócia, Paula, que você conhece, uma solicitação de redução de honorário de um cliente. Como ela que cuida do financeiro, eu só trabalho, ela hoje de manhã me passou um mapa, né? Como é que está a situação desses dados desse cliente. O número de funcionários dele não diminuiu, a rotatividade dele está alta, o faturamento está normal, está complicado porque ele não está mandando a informação como deveria. Eu passei por isso esses dias. Então, eu acho que eu vou aumentar o honorário dele. Eu falei exatamente a mesma coisa com o cliente. Ele falou, cutucar. Pô, a gente conversa e você muda de assunto. Eu falei, não, porque se você insistir, eu vou aumentar, eu não vou diminuir. Pois é, agora se eu não tenho um controle de tarefas, se eu não tenho um monitoramento, eu vou perder dinheiro, correndo risco, né? E risco alto. O risco é alto. E essa precificação, o que eu estou falando aqui, passa... a todo momento é precificação. Porque se eu começo a analisar isso aqui, internamente, o que eu vou precisar de estrutura para atender aquele cliente, isso é custo. Né? Se eu vou precisar fazer um seguro patrimonial ou seguro de responsabilidade civil, isso é custo. Sim. Então, controle de tarefas,
seguro de responsabilidade civil, seguro patrimonial, obrigatoriedade de educação continuada. Aquela empresa fatura mais do que 78 milhões, ela é considerada uma grande empresa, Então você tem então que eu ter tenho que ter 40 pontos. 40 pontos Então de tem que educação pagar continuada, treinamento. tem que pagar treinamento. Ou aproveitar todas as oportunidades que o CRC Espírito Santo nos dá, né? Exatamente, Dá muito mais de 40 gratuitamente. pontos. Fiscalização do conselho, né? Perfeito. Mão de obra qualificada, Fiscalização dos treinamento, órgãos reguladores fiscais, né? exato, e inadimplência. Então, tudo isso está na minha mão. Tudo isso é minha governança. Eu que tenho condições de controlar. E, é claro, nós não temos tempo hoje para discorrer sobre cada uma delas, mas dentro desse livro que nós vamos publicar, se tudo correr bem, e Deus quer, vai correr. 2 feras não pode ser diferente, gente. Nós vamos, cada item desse tem Abrir. uma ramificação. Está aberto para entender, e eu acho que sim, o que eu quero deixar, e que com certeza você quer deixar hoje, é eu preciso pensar em risco, eu preciso pensar, em governança. quiser chamar de matriz de risco, quiser chamar do nome que quiser, mas eu preciso pensar em governança e preciso pensar em risco. Então, isso é precificação. E aí, Carla, e o que seria esse operacional, esse externo, né? E aí eu faço aqui uma lista de todo tamanho. E aí eu chamei, a primeira parte dentro desse externo, eu chamei de geral. E aí eu vou enumerar aqui, às vezes parece não tão importante, mas como é que está a redação do contrato social desse meu cliente? O que ele me obriga? Eu tenho um cliente que tem a dona é uma empresa da Suíça. O fechamento da contabilidade lá é abril. Eu tenho que fazer 2 balanços. Um para atender o exercício Brasil e outro para atender a legislação de lá. Então, são 2 balanços. Está escrito no contrato social deles que o exercício social vai se encerrar em 2 períodos. Você tem um custo maior e tem uma responsabilidade maior. Custo maior. Quantas atividades tem ali? Vai me exigir alvará sanitário, vai exigir meio ambiente, vai exigir o que em termos de bombeiro? E se você vai ser o responsável por fazer isso? E se eu vou ser o responsável, mas mesmo que eu não seja, isso de alguma maneira vai me trazer algum tipo de trabalho. As atividades, né? Indústria, comércio, serviço, mista. Ora, uma empresa que tem atividade de indústria tem IPI, tem classificação, tem NCM, tem isso, tem aquilo outro. Alíquotas, um é isento, outro é alíquota 0, o outro é 5, outro é 10. Eu preciso conhecer isso, eu preciso saber disso. ICMS, é substituição tributária, aquele produto? É monofásico? É regime ordinário? É optante pelo simples? 2 anos para isso tudo acabar, adoro. Desculpe, você está sendo muito otimista, mas acabar não, duplicar, né? Mas, duplicar. Não, durante 2 duplicar, depois de 2 acabar. Qual a complexidade dessas atividades? Tudo isso é risco, né, também? É risco. Qual o número de estabelecimentos da empresa? É só matriz? Matriz vai ter filial? Como é que essas filiais elas vão se relacionar entre elas? Cada uma vai trabalhar de forma independente? Como é que eu vou fazer a contabilidade? É por cento de custo? É por unidade? Geral? É por unidade? Ora, se eu não souber disso, eu vou dar um preço errado, com certeza. E depois, se eu der o preço para renegociar, problema. Nível de organização. Como é que esse cliente é? Isso, para mim, é um fator fundamental de preço. Para mim, hoje também. Qualidade do trabalho contábil depende da qualidade da informação. Perfeito. Nós não fazemos milagre, nunca fizemos, nem vamos fazer. Tá bom? Então, se você não me mandar a informação, eu não consigo trabalhar. Forma de encaminhamento dessas informações. Como é que é? Contábeis, trabalhistas, fiscais, forma de tributação. Isso é fundamental. É simples, que simples não tem nada, é presumido, é real, né? Tem SCP, é uma SPE, que tipo de empresa é essa? Faturamento, quanto maior o faturamento, maior o meu risco.
Ah, mas eu faturo 1 milhão e tiro uma nota só. Beleza, eu faturo 1 milhão e tiro 100 notas. Claro que aquele vai me dar mais trabalho, eu preciso avaliar isso, E avaliar o tipo de né? atividade. O tipo de faturamento, né? É concentrado, não é concentrado? A forma de apuração do PIS e da COFINS é cumulativo ou não cumulativo? Mesmo sendo real, pode ser cumulativo. Sim. Não cumulativo dá mais trabalho do que cumulativo. Exato. Substituição tributária de PIS e COFINS vai ter complexidade de apuração do IPI, se for indústria, regulamento do ICMS, que, Nossa Senhora da Penha, é muito complexo. Então, vamos lá, tem mais ainda. Substituição tributária. De novo, por que eu chamei isso de externo? Não está sob meu controle. Pode mudar a qualquer Pode momento, você mudar a tem que se qualquer momento adaptar. e eu tenho que me adaptar. Por isso que eu preciso Sabe que a estar gente devia ter uma monitorando o cláusula no tempo nosso todo. contrato falando disso? Não, porque a gente Sim. não tem. Eu falei disso Aham. agora recente. Estava tratando disso hoje de manhã com um cliente, sugerindo ele fazer uma coisa que eu deveria fazer no meu também, que é cláusula de reequilíbrio financeiro Uhum. para mudança de aspectos estruturais externos. Então, eu pedi para o cliente para ele verificar com o advogado dele, já pensando na reforma tributária, considerando que são contratos de longo prazo e que o final do pagamento vai chegar na reforma. E hoje a gente tem uma carga tributária X, nós vamos ter esse X mais alguma coisa que os indicadores de regulação de qualquer mercado não contemplam. Indicadores de mercado como IPCA, como CUB, NCC, IGPM, não contemplam tributos por fora, só tributos por dentro, porque o nosso formato de tributação hoje é assim, faz parte do custo. Quem Uhum. paga é o consumidor final, Sim. né? Não vai ser mais assim. Né, da forma como é hoje. Então, hoje a gente embute nos nossos preços. Na hora de eu te vender uma nota fiscal, já vem ali. Eu já faço no meu preço ICMS, eu já coloco a alíquota dele, se vai ser 17, se vai ser 12, se vai ser 18, se vai ser 7, se é contribuinte, se não é, a gente já coloca tudo. Uhum. Quando eu for na prateleira do supermercado e comprar essa caneta, que eu tô. Lá tá com preço de 5, Roberto. E aí a gente tem que pensar nisso como contador também, porque eu tô orientando os clientes. Então tá lá 5. Só que eu não vou pagar 5 no caixa. Eu vou pagar 5 mais 27%. Então, nós somos contadores, entendemos como funciona, mas outras pessoas não. Uhum. Mas e o meu preço na contabilidade? Como é que eu vou fazer com isso? Isso vai gerar mais ou menos trabalho para mim na empresa. Como que vai ser o meu custo tributário? Porque o meu também vai aumentar, Uhum. né? Então, uma empresa é lucro presumido. Como é que vai ser isso? A outra é simples. Então, como é que eu vou lidar com essa situação? Eu vou ter um aumento? O meu contrato não prevê reequilíbrio financeiro Sim. por causas externas. Então, os nossos contratos. Apesar de que nós até batemos um papo em Brasília no dia, não sei se você vai lembrar, eu tenho contratos para imposto de renda da pessoa física. Eu fiz o contrato. Também faço. Não é um escritório de contabilidade, gente, mas é uma matriz de risco do contador que ele não leva em Sim, consideração, porque ele acha que é uma coisa banal, vou chegar nesse simples. ponto. E aí eu fiz contrato, eu faço contrato já tem uns 4 anos, e aí eu incluí uma cláusula nesse ano. Por quê? Por situações que eu passei ano passado. A gente entrega a declaração, vai lá o nosso IP da máquina, quem enviou, né, Uhum. bonitinho. Algumas são obrigadas a ter certificado digital devido ao montante patrimonial. Eu não faço procuração, o cliente entrega. Mas eu não tinha uma cláusula que eu achei muito importante colocar, que era: o meu honorário que eu estou te cobrando é para fazer a declaração. Qualquer situação de malha, o preço será enviado depois. Uhum. Não faz parte do meu contrato de prestação de serviço. Sim. Entendeu? Eu incluí essa cláusula esse ano. Eu disse, Carla, não entendi o que mudou. Eu falei, cláusula X. Alguns perguntaram, porque viram que tem clientes que leem, tem clientes que Uhum. não. Como você não lê o manual da TV, tem clientes que não leem o contrato. Mas teve alguns que leram e perguntaram por que eu incluí isso. Não, porque eu tive situações, Roberto, que em outubro, né, 6 meses depois de enviar a declaração de imposto de renda, o cara caiu na malha fina porque ele não me entregou um tipo de documento. Ele queria que eu resolvesse o processo na Receita Federal. Uhum. Não, isso não faz parte do meu trabalho. Sim. Então, por quê? Jogando a responsabilidade para cima de mim. Então, aí que eu falei, não, eu preciso, isso é um risco. Eu não estou prevendo que ele possa cair na malha fina. Eu tenho que Uhum. prever que ele não me mandou documentos suficientes para produzir e confeccionar a declaração. Aham. Eu não tinha essa previsão. Agora eu coloquei. Por quê? Porque são coisas que a gente às vezes não analisa. Sim. É tipo isso que você está É. falando, é que eu lembrei isso da pessoa física. A gente até conversou sobre isso em E, Brasília, a questão do é, contrato de imposto de renda. e aí a grande maioria não faz, e aí vai nesses profissionais ou pessoas que cobram R$ 50 numa declaração, e não é o foco do assunto, mas
Mas é um serviço de contabilidade, que hoje tem serviço. Se declaração de imposto de renda fosse fácil, não tinham perguntas e respostas com 200 páginas, 300 páginas. Alguém que diz que declaração de imposto de renda é uma coisa fácil, não sabe o que é declaração de imposto de renda. Pode ser fácil e pode ser muito difícil. Depende. Então, depende de cada situação. Mais um motivo para você ter. Mais um motivo para você ter um contrato. E é operacional isso. Sim. Seguindo aqui, sonegação fiscal. Esse cliente está praticando alguma sonegação, né? Isso me envolve. A apuração do ISS é devida aonde? No município onde ele está estabelecido ou onde ele presta os serviços? Isso muda tudo. Eu preciso começar a conhecer a legislação de outros municípios. Isso, né? Aumenta seu custo. Então, aumenta meu custo, aumenta meu risco. Participação em licitações. Esse é o que me tira o sono. Quando tem um cliente, você participa da licitação? Sim. Claro que a gente procura fazer a contabilidade sempre da melhor maneira possível, seguindo as normas e tal. Mas para esse eu peço uma atenção quadruplicada, quintuplicada. Por quê? Porque se ele perdeu uma licitação porque eu fiz alguma coisa errada nas demonstrações contábeis dele e ele tiver preço para ganhar e ele deixar de ter um lucro de 1 milhão por minha causa... Ele pode entrar com processo para você pedindo lucro cessante. Eu estou lascado. Né? Então, será que, colega contador, você está pensando nisso? Você está olhando isso? É uma situação assim, esse é um ponto. Por isso que eu falei que uma anuidade, 10 anuidades, isso é nada. Esse risco de licitação é muito grande, é muito grande. E lembrar que aí, Roberto, tem um fator externo nesse ponto aí que você tocou, só para ser tempestivo. Uhum. Porque esse que você está tocando em especial, que você considera externo por ser operacional, tem um fato importante e muito comum, ele não é peculiar, ele é comum, que é quem perdeu quer tirar quem ganhou. Exato. Então você tem fiscais concorrentes o tempo todo olhando as suas demonstrações e tentando te desclassificar, porque se ele não consegue te desclassificar num dos pontos que é a sua capacidade técnica, só sobra mais um, contabilidade. Sim. E nós já tivemos casos no CRC do Espírito Santo de denúncias de empresas contra contadores que fizeram coisa errada e aí ele perdeu a licitação em função disso. Então, além do risco do lucro cessante aqui, ainda tem a penalização do próprio conselho. Participação em consórcios de empresas, isso complica a contabilidade. Obrigatoriedade de retenção de tributos na fonte, retenção de INSS, convenção coletiva. Parece besteira, mas qual a convenção? Para quem faz departamento pessoal é importante. Opa, eu preciso saber quais os riscos, quais as obrigações que eu vou ter ali. Acompanhar os vencimentos das convenções, acompanhar se ele está atendendo. Cumprimento de normas de saúde. Porque não é só fazer folha, né? Não é só. Isso é o de menos. Departamento pessoal, eu costumo dizer que é um iceberg. Você só vê aquela pontinha ali. O problema está embaixo da mesa, tá? Então, cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho, rotatividade de pessoal. O cara tem 10 empregados, o outro também tem 10. O honorário é o mesmo? Depende. Qual a rotatividade de um e de outro? Porque tem aquelas folhas que só dá enter, né? É a mesma coisa do mês anterior. Mas tem outras que entra 5, sai 5 todo mês, ele só tem 10. Né? Então, isso para algumas atividades é até normal. Esse turnover, ele acaba sendo normal para determinadas atividades. E isso é bom. Por exemplo, na área que eu trabalho, que é construção, a gente já teve muito turnover e também muito absenteísmo, assim, em conjunto. E hoje isso até diminuiu muito, Roberto. Assim, posso te dizer, a gente tem uma outra atividade muito menor na incorporação, na vertical, muito menor do que há 15 anos atrás. E aí, por exemplo, você pegar o exemplo que você deu de empresas participantes de licitação, esse é muito maior. Por quê? Porque o cara, ele entra, vai passando por contato, ganhou, executou, ou se ele não ganhar outra, ele tem que demitir todo mundo. Sim. Então, ele acaba que em determinados períodos, aquela janela, ela vai reduzindo, né? E aí, isso é muito mais trabalho para a empresa de contabilidade. Cada item desse, no livro, vai estar também esmiuçado ali.
não é uma lista, acabou, só tem até 23 itens aqui. Não, podem ter 50. Você que tem que avaliar dentro do seu negócio quais os riscos que eu chamei aqui de externos. Esses são os E, novamente, exemplos, né? por que externos? Porque eles vão ser trazidos pelo seu cliente. Lembra, você tem que ter treinamento, tem que ter capacitação, tem que ter estrutura, Que esse é o que depende de interno. você. Esse é o interno, esse é o da governança. Mas o que vem de fora, você vai ter que tomar os cuidados e se adequar para aquilo. Bom, acabou aqui, eu chamei de geral. Não, eu fiz uma divisão, por exemplo, de sócios. Mas isso não traz risco para mim? Claro que traz. Capacidade financeira dos sócios da empresa. Qual é a capacidade? Porque se a empresa deixar de te pagar, o sócio tem condições de bancar aquilo? Aquele sócio tem capital, ele tem origem de renda suficiente para ter um capital de 1 milhão, de 100 mil, de 200 mil? Na hora que você admite, quem tem um pouco mais de experiência, mais antigo, vamos chamar assim, lembra que há um tempo atrás, o Estado do Espírito Santo só dava a inscrição estadual para algumas atividades, atacadista em geral, se o contador assinasse que ele viu a integralização do capital, que ele atesta que isso tinha acontecido. Então, a capacidade dos sócios é importante, capacidade organizacional dos sócios da empresa, porque a empresa organizada com sócio desorganizado, desculpe, isso não existe. A empresa é a cara do sócio. Se ele é bagunçado na vida dele, normalmente a empresa dele vai ser bagunçada também. Fora da gestão. A não ser que ele esteja fora. Tipo, só um sócio investidor. É uma pessoa politicamente exposta? Opa! Outro problema. Precisa tomar um cuidado. COAF, né? Como é que estão essas operações? Né? Algum risco de lavagem de dinheiro? Lembra que lavagem de dinheiro não é sonegação, é normalmente o contrário. Quando eu lavo dinheiro, eu estou dando dinheiro para a tributação para tornar ele limpo. Como é que está a minha participação nisso? Decore. O cliente, o sócio lá me pediu, existe ainda. Pois é. Então, o cliente quer uma decore. Ele tem essa renda, teve esse lucro distribuído, tem esse prolabore. Cuidado, você precisa avaliar isso na hora de fazer. E aí eu fui, então, um pouquinho mais. E contabilidade? É também um risco, que é externo, que vem de fora, que vem do cliente. Então, como é que é a escrituração dele, né? Notas explicativas. Eu vou dar Ctrl+C e Ctrl+V? Será que eu posso fazer isso? Carta de responsabilidade da administração, né? Eu vou pegar um modelinho e vou aplicar esse mesmo modelinho para todos? Será que eu posso fazer isso? Livros contábeis eletrônicos, físicos, né? Lembra que o livro é eletrônico e ele é obrigatório para real e presumido, para o simples é opcional ainda, mas a Receita Federal sabe tudo o que está acontecendo. Esse cliente está sujeito à auditoria, né? Porque se ele está sujeito à auditoria, se eu já tomava cuidado, eu tenho que tomar muito mais cuidado, de novo, com risco reputacional. Né? Principalmente no Espírito Santo, todo mundo se conhece. Pô, sua empresa vai passar por uma auditoria, e o auditor começa a olhar e fala, nossa... Não, e olha só, Roberto Schultz fez isso aqui. Meu Deus do céu, né? A responsabilidade é muito grande da gente e há de se ter convir isso. Também, então, né, Roberto? A gente não consegue olhar cada item desse detalhadamente. Senão a gente não... Você tem que trabalhar dentro de empresa só para fazer isso. Sim, né? Mas não esqueça, a responsabilidade é nossa, é minha. Por isso que tem que ser o cuidado dobrado e por isso tem custo. Obrigações acessórias federais. Né? Esse é um outro item. Quais as obrigações que a empresa está sujeita? DCTF, DCTF Web, FD Contribuições, FD Fiscal do ICMS, FD Reinf, SED, SF, DIF, DIMOB, DEMED, DECRED, Financeira, Declaração Anual do Simples Nacional. Tudo isso é trabalho, é custo,
cuidado, porque se você fizer alguma coisa dessas de errada, a certidão não vai sair. E já volta para você. E aí a certidão não sai se o risco... Eu faço hoje um trabalho de renovação mensal das certidões, para ver se eu errei alguma coisa. Porque aí eu tenho tempo de corrigir. Porque sabe qual é o cliente que vai te pedir certidão? Aquele que não vai sair. Tá certo? Então... Lady Murphy. Lady Murphy. Você falou isso no outro podcast. Quando você pensa que não, a Lady Murphy cai sobre a sua cabeça. Exatamente. Então... Ou como diz o Dado Schneider, vai ser na minha vez. Então, tem que se tomar cuidado com isso. Obrigações acessórias estaduais, municipais, trabalhistas, o E-Social, né? É um dedo duro, né? Então, se eu faço errado, eu gero um problemão. Se eu faço uma DIRF errada, eu gero um problemão. Olha como é que contador é um bicho engraçado, então né? Olha o tanto de coisa que o Roberto está comentando, gente, que a gente tem que fazer, tomar cuidado, exatamente da questão da matriz de risco. E o contador não satisfeito, ele arruma mais problema para ele, porque, por exemplo, o CNJ pediu para a gente fazer, para as empresas, nós empresas, fazerem um cadastro dentro de lá, para que se ele não fizesse o cadastro, ele não ia mais acompanhar o andamento dos seus processos. Você é advogado? Não. Quem tem que fazer o cadastro? É o advogado. Aí, e no Ministério do Trabalho também, né? Uhum. E aí na Justiça do Trabalho, perdão. E que é tipo um DTE do trabalho. E aí o cliente liga, Carla, você mandou orientação, porque eu mandei orientação para os meus clientes ano passado. E aí esse ano, quando saiu a instrução, com os prazos, eu alertei, olha, o prazo é até maio. E aí o cliente falou, mas não é você que vai fazer? Não, é o seu advogado. Mas meu advogado disse que não sabia disso. Eu falei, então, olha só, eu já estou dando a informação para que você tem que fazer. Eu não vou fazer nem Ministério do Trabalho, que é Tribunal de Justiça, e nem TJ, porque também não sou eu. Eu sou a contadora. Do CRC, você pode ficar tranquilo que eu faço. Então, assim, a gente também recebe muito aqui, isso é um fator de risco, demandas externas que não estão ligadas à nossa operação. E que, por muitas vezes, muitos profissionais de contabilidade, você, contador, assume. Lembra que isso tem um risco e tem um custo. Porque se der errado, a responsabilidade cai sobre você. Então, eu também acho importante, Roberto, e não tem problema se você quer fazer. Né? Cada um sabe das suas condições. Por exemplo, eu não faço, como Carla contadora, alguns procedimentos ligados à incorporação imobiliária. É o Marcelo, que é advogado, que faz. E o Marcelo tem o valor que ele cobra para fazer. Recentemente, um cliente me questionou. Isso, foi para o mercado fazer a cotação e voltou. Falou assim, Carla, fulano, que inclusive foi o Marcelo que ensinou a fazer, está cobrando R$800 para fazer. Não tem muita lógica eu pagar 2,5 para o Marcelo. Você pode fazer com quem você quiser. Posteriormente, 2 meses, 1 mês e meio depois, na reunião, o cliente falou, Carla, eu estou precisando que você me explique como que faz o processo da criação da comissão. Pede para quem fez fazer. Porque o Marcelo faz o processo do início ao fim. Eu não vou passar. Por quê? Porque não. Porque a gente cobra para fazer. Entende, Roberto? Quer dizer, por quê? Porque quem fez foi lá e só criou o CNPJ para tal coisa. Só que você tem todo um processo do início ao fim que a lei prevê. Aí o advogado falou, ó, tem que fazer isso. O advogado vai cobrar muito mais para fazer aquele pedaço que é jurídico do que talvez a gente cobraria para fazer, do que talvez não, do que a gente cobrou para fazer tudo. Mas aí você preferiu pagar 800 para uma pessoa para fazer só aquilo, só que a pessoa tem que entender que é um conjunto de informações, é um conjunto de procedimentos que na minha visão é jurídico, eu sempre falei. Quando eu dou curso de imobiliário, inclusive eu falo, patrimônio de afetação e RET é coisa de advogado. Eu, Carla, não faço. Porque qualquer coisa ali naquele meio, Roberto, e a lei mudou agora, só mudou agora em março, qualquer coisa naquele meio que eu fizer errado, o cliente perde todo o benefício fiscal desde o início da obra. Quanto não custa isso? Mais 150% de multa, mais não sei o quê. Então, lembrei disso agora porque a gente precisa aprender uma coisa que está, não sei se vocês vão ter isso aí no trabalho de vocês, que é esse risco, ele está vinculado à precificação, tá? E ele está vinculado a possibilidades que você tem de prestar ou não um serviço. Quando você escolhe prestar serviço de algo que não é ligado à sua profissão, lembra que tem um risco envolvido. Sim.
Muitas vezes as pessoas não param para pensar nisso. Assim, às vezes uso até isso com o meu cliente, e em conversas, claro, né, quando você tem intimidade suficiente para isso, mas de, às vezes, dizer o seguinte, quer pular da janela? Nós estamos no 3º andar, onde é a minha empresa. Quando cair lá embaixo, vai machucar. Mas o risco você conhece. Quando a gente entra num negócio... Eu enxergo, né? Estou vendo, né? Quando a gente entra num negócio sabendo o risco que nós estamos correndo, não há nenhum problema. O problema é, eu não sabia, você devia ter me avisado. Então, nós sabemos. Então, vamos colocar isso em prática. E aí, só para finalizar, e claro que a gente poderia ficar conversando horas e horas aqui sobre isso, porque tem muitos exemplos aqui nesse trabalho, mas eu falei que tem um 3º pilar, que é a segurança de dados, a tecnologia da informação. Isso é interno e externo. Por quê? Eu estou sujeito à queda da internet, eu estou sujeito a problemas dos mais diversos hoje, com telefonia, com ferramentas que eu preciso hoje. Se o seu sistema não está funcionando, porque está tudo em nuvem, porque a internet não está boa, porque você não conseguiu conectar, porque você já tem uma segunda internet para ter, tipo assim, um motor, né? Um gerador para se faltar energia, isso pode não funcionar também. Então, você tem que criar todas as condições. Por exemplo, nós temos um link dedicado. Só que o link dedicado, às vezes, também não funciona. Então, eu pago uma segunda internet. Eu sei bem o que é isso, fazer link dedicado. E ele sempre para no mês do SPED, é impressionante lá no escritório. Então, você tem Vai chegando no mês de maio, as internet começam a dar instabilidade. E aí, quando você não consegue cumprir alguma obrigação com o cliente, você vai dizer, o problema é o link dedicado. Isso não funciona, o cliente não quer nem saber, você se vire para cumprir sua obrigação. E o seu sistema? Ele é o sistema apropriado? Qual o sistema que você está utilizando? Então, depende da sua decisão, mas você tem um fator de risco externo também que está fora do seu controle. E como é difícil mensurar isso nesse mundo de tecnologia, Exato. né, Roberto? Eu estava comentando até a Karine esses dias, assim, você compra um celular, eu comprei esse aqui ano passado, já tem 2 versões depois dele. Eu uso o celular para trabalho, muito, o tempo inteiro. Também. WhatsApp, e-mail, agilizo coisa, faço vídeo, aquela coisa toda. Só que já está defasado. Aí eu compro um computador. Daqui a um ano, ele já não suporta aquilo que eu fazia. Então, o risco não é só da tecnologia software, mas o hardware, porque ele tem que dar conta do recado. E hoje as máquinas parece que elas são feitas para poder parar mais cedo, né? E a gente também tem que se preparar para isso. Aí é uma preparação de um risco que é da tecnologia, como você está comentando, mas é um risco financeiro que eu também tenho que medir, porque eu tenho que me preparar para fazer as substituições. E a gente muitas vezes não se prepara para isso, né? E aí, de repente, eu tenho poucas máquinas no escritório, para mim é tranquilo. Mas imagina você, quantos funcionários você tem juntando as 4 empresas, por exemplo? Juntando 60 hoje. Então, pensa você hoje, se você não tiver um plano estratégico de readequação da sua tecnologia. E aí você não vai virar para o cliente e falar, cara, a máquina está lá. Ó. Não e olha só, depende de você, claro. Sim. Você tem backup? Quantos você tem? Né? Um só? Verdade. Um só não resolve, não. Está preparado para uma invasão? E quantos colegas nossos já tiveram... Você já teve invasão? Eu já tive uma vez. Eu já tive também, mas eu não perdi nada. Graças a Deus. Eu também não. Eu não perdi nada. Não paguei o sequestro. Também não. Não paguei. O cara ia sequestrar nada com nada, então não precisa pagar nada. Mas me tomou mais ou menos uma semana de trabalho, porque por mais que você tenha o backup feito ali de forma automática, você vai perder coisas. Ponto. E aí até você achar o que você perdeu, olha só, achar o que você perdeu, né? Por exemplo, você vai achar o que não existe, porque não está lá, então não perdeu, né? Você tem que fazer de novo. Então, isso é custo. Está na sua mão? Tá, mas também não está. Por mais que você tenha ferramentas de proteção ali, né? Elas não são infalíveis.
Pô, se entram no Congresso americano, se entram Se em invadiram a todos os lugares, Serasa, se invadiram a Serasa, laboratórios, desculpa, mas banco. invadir nossa empresa É nada, né? é Ele só vai escolher o só quanto de dinheiro ele quer receber, né? Então, gente, assim, é um assunto que não pode deixar de ser pensado, não só, como eu disse, para os clientes que estão nos procurando no dia a dia, mas para aqueles que nós temos. Se nós não fizermos isso e tratarmos isso com seriedade, o problema pode ser muito, 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 muito grave. Então, tomem cuidado, se protejam, porque é sério o É problema. um tema muito bom. Eu tenho certeza que o livro vai ser sucesso, né? Já tem o nome para o livro? Ainda Ainda não. não, Isso vocês é com estão o só Erivan. escrevendo, é com o Erivan? Então, Erivan, você está com uma missão bem grande, tá? Uhum. Roberto, muito legal, muito obrigada. Eu acho que você falou bem, assim, do nosso papel, das nossas responsabilidades, dos limites. Eu acho que isso, de todo o cumprimento de todas as formalidades, você até falou bastante de várias formalidades que, dependendo, que uma empresa contábil que faz mais de uma atividade já tem que pensar nisso tudo que você falou, e isso tudo leva a risco. Eu acho que você foi bem didático, bem explícito em todos esses pontos. E fica a dica para vocês, né, contadores? Queria que você passasse sua mensagem final para as empresas de contabilidade. Pense nisso, reflita e mude. Acho que Bom, são as 3 palavras. legal, gente. Ó, a gente vai trazer o Roberto, não no podcast, mas a gente já combinou aqui nos bastidores que nós vamos fazer uma live ao vivo com ele sobre esse temas incríveis para vocês. Então, não deixem de curtir nossas redes sociais, todas as nossas redes como Instagram, Facebook, TikTok, né? Também não deixem de assistir a gente todas as terças-feiras às 23 horas, horário de Brasília, também na SDP TV aí aqui no Brasil, em alguns estados, e também vocês aí dos Estados Unidos, Itália, Portugal e outros países que assistem a gente. Até a próxima semana.